Fala família, beleza? Que é o Wellington, Trader Wellington. Eu venho falar agora, pode ser um setup, entendeu? Assim por dizer, um setup ou uma forma de operar, algo que eu comecei a estudar, certo? Que é o chamado, que eu chamo de consolidação de duas velas. Consolidação de duas velas, ela é algo simples e fácil de se identificar, certo? Dentro do mercado. Acontece em momentos alternados, não acontece toda hora, mas acontece em momentos no gráfico, e é um gatilho para a gente poder fazer entradas. E também é um gatilho muito simples, né? Muito fácil de identificar, muito didático, assim dizendo, né? Muito didático, assim dizendo, para poder fazer as entradas, fazer a análise e poder ter uma oportunidade, assim, de fazer um dinheirinho com o tempo, entendeu? A gente vai buscando a consistência, com gerenciamento, tranquilidade. Óbvio que nada é 100% dentro desse mercado, mas com gerenciamento e tranquilidade, a gente consegue alcançar os nossos objetivos, nossas metas, né? Então vamos lá, eu vou desenhar na tela o que é a consolidação de duas velas. Tá? Então vamos lá, consolidação de duas velas. Vamos de conta com o mercado aqui, ó, tá trabalhando, certo? Aí ele trabalha o preço de boa. Oxi, cor errada. Cor errada. Vou desenhar aqui, certo, família? Tentar fazer o mais rápido possível, tentar fazer um vídeo curto, fazer um vídeo muito longo, certo? Para poder ficar mais fácil de se assistir. Então, a consolidação de duas velas é algo bem simples de se identificar dentro do gráfico, entendeu? Algo bem simples mesmo. Qualquer criancinha consegue identificar uma consolidação de duas velas. Eu chamo assim porque é um momento no gráfico onde duas velas se consolidam, entendeu? Até dar continuidade no movimento do gráfico, entendeu? Então, é por isso que eu chamo de consolidação de duas velas. É algo bem simples, assim, que a gente consegue identificar muito fácil mesmo. E qualquer um consegue identificar, é fácil, entendeu? Muito fácil de identificar isso. É algo que você consegue de boa mesmo, assim, um padrãozinho, vamos pôr assim, um padrãozinho que acontece no gráfico, muito simples e muito didático também, entendeu? Você consegue fragar isso aí e fazer a sua entrada, é bastante assertivo.
entendeu? Tanto dentro quanto fora da estratégia funciona muito bem, entendeu? Em qualquer cenário, entendeu? Tendência, lateralização, consolidação do preço, entendeu? Quando está lateralizado e consolidado, se torna ainda mais fácil, entendeu? Ou mais assertivo, por assim dizer. Então vamos lá. A consolidação de duas velas, ela se caracteriza. Deixa eu escrever aqui. Um pouquinho maior. Escrever só o. Está escrevendo em branco. Ou não está escrevendo? Eu não estou entendendo. Está olhando. Vou deixar a letra maiúscula para ficar bem. Oxi, tá falta. Ai. Consolidação de duas velas. Então vamos lá. A consolidação de duas velas, ela é bem simples, bem fácil, né? De se encontrar no gráfico. Isso independente do cenário, está dentro da estratégia ou fora da estratégia. Qualquer momento ela consegue ser bem encaixada, né? A consolidação de duas velas é quando acontece isso aqui, ó. É quando acontece isso aqui, ó, duas velas, certo? Ficam uma dentro da outra. Acontece isso aqui, ó. Tá vendo? Que essa vela de compra ficou dentro dessa de venda. Quando acontece isso aqui no gráfico, certo? Isso às vezes se repete, cria-se uma consolidação maior, se repete mais vezes, entendeu? Quando acontece da vela de ficar assim, por exemplo, a de compra ficar dentro da de venda, certo? O preço ele tende a reverter. A gente, por exemplo, a vela de compra ficou dentro da de venda, a próxima entrada é de venda. A gente entra vendido, entendeu? Mesmo seguindo, por exemplo, a estrutura aqui, ó, conectou, né? Conectou com o lote, ó. Conectou com o lote, deixa eu mudar, fazer isso aqui. Conectou com o lote aqui, ó, com o posicionamento, os vendedores veio, conectou com o lote, certo? Aí criou a consolidação de duas velas, certo? A vela ficou uma dentro da outra aqui, ó. Essa vela aqui, ó, ela tende a reverter. No caso, reverter que eu falo é da continuação de venda, entendeu? Da continuação de venda. Ela vai e reverte para venda. Ela vem de uma vela de compra e reverte a próxima, você entra vendido, porque ela está dentro da de venda. Quando acontece ao contrário,
certo? Quando acontece ao contrário, é a mesma coisa. A vela de compra, certo? A vela de venda. A vela de venda, ela fica dentro da de compra. Tendo uma estrutura ou não tendo uma estrutura, isso independente do tamanho da vela, entendeu? Às vezes pode acontecer velas pequenas. Essa vela aqui, ó, ela tende a dar continuidade na compra. Então, por exemplo, a verde é a de compra, a vermelha é de venda, certo? A vermelha de venda ficou dentro da verde de compra, a gente pode entrar comprado, certo? Para essa vela aqui, ó, subir. Ela vai subir, entendeu? Se estiver a favor da estrutura, se estiver consolidada, às vezes pode acontecer isso aqui, ó, com velas menores, entendeu? Pode acontecer isso aqui, ó. Pode acontecer isso aqui. A próxima, você pode entrar vendido, entendeu? Aconteceu isso aqui, ó. Ó, com velas menores, mais fracas. A próxima você pode vender, porque ela vai descer, entendeu? Ela vai descer. Ela pode até se tornar uma outra vela pequena, entendeu? Você pode vender. Então, quando acontece isso aqui, ó, que é a consolidação de duas velas, a gente tem um gatilho de entrada, tanto de venda como de compra. Por quê? O mercado ele só tem dois lados. Ou você, ou ele sobe ou ele desce. Ou você compra ou você vende, correto? Então, aconteceu a consolidação de duas velas, é o que a gente tem que fazer. A gente tem que comprar ou tem que vender, entendeu? Não tem. Óbvio que nada é 100%, entendeu? Pode haver momentos ideais, não tem importância, entendeu? Não tem importância, mas na maioria das vezes, cerca de 80%, 75%, 80% das vezes, dá bom, dá win, entendeu? Então a gente faz o quê? A gente vai analisar um gatilho simples, muito simples e muito mais didático, em vez de ficar procurando N confluências para poder fazer a entrada, ficar caçando, fazendo entradas mirabolantes, entendeu? Para poder fazer a entrada. Perder muito tempo dentro do gráfico, certo? Para poder fazer uma única entrada, entendeu? Então, com a consolidação de duas velas, fica muito mais fácil, muito mais rápido de você poder fazer as suas entradas, bater sua meta e sair fora, sem ser ganancioso, entendeu? Sem ser ganancioso. E então é isso, a gente procura sempre visar, certo? Visar dentro do mercado oportunidades simples e fácil, didático, para a gente poder fazer as nossas entradas. Só que tem um detalhe nessa, vamos pôr nessa estratégia de consolidação de duas velas. A vela, ela tem que tocar abertura e fechamento, entendeu? Da outra, da anterior. No caso aqui, ó, essa vela de compra, ela toca a extremidade, ela toca a abertura, o fechamento e a abertura, certo? Aqui ela até rompe a abertura, só que ela fica dentro do pavio, certo? Se ela ficar dentro do corpo, melhor ainda, fica muito mais assertivo, entendeu? Mas ela não pode ter arremate, por exemplo, o pavio não pode estar assim, ó, arrematando esse aqui, ó, não pode estar abaixo desse aqui.
ele tem que estar ou travado em simetria ou dentro, certo? Ele tem que estar ou travado em simetria ou dentro, certo? Em simetria ou dentro do pavio. Ele não pode, em hipótese alguma, tá passando, tá arrematando, tá passando para baixo. E outra, nem dando pressão, entendeu? Passando o pavio de cima. Ele não pode, porque se ele tiver dando pressão, ele pode subir mais uma vela, entendeu? E nos dar o loss. Então, por isso que ele tem que estar dentro, é igual aqui, ó. Aqui, ó, ou aqui, entendeu? Ó, tá vendo, ó? Tá dentro, aqui, ó, tá dentro, ó. Ó, tá dentro. Essa aqui não conta, por quê? Porque a vela, essa vela, ela não toca a extremidade, ó. Ela não toca a extremidade, ela não toca aqui, ó, certo? Mas aqui, ó, essa vela de compra, ela toca a extremidade, ó, ela toca aqui, ó, fechamento e toca abertura, mesmo rompendo um pouquinho, aqui ela tá quase que assimétrica, entendeu? Tendo isso em consideração, a gente entra a favor da primeira vela, que no caso a primeira vela aqui é a de venda, a primeira vela aqui é a de compra. Então aqui a gente compra, aqui a gente vende. Aqui a gente vende, né? Porque a primeira é de venda, a segunda é de compra, a gente vende. Entendeu? E assim a gente vai, como se diz, filtrando as nossas entradas, e é muito mais fácil e muito mais simples, né? E outro detalhe também é quando acontece isso aqui, ó. A vela ela fecha o preço, certo? Mesmo não tocando aqui, ela fecha o preço. Se ela fecha o preço e a gente tem uma estrutura de venda, no caso ela está retornando aqui, ó, ela retorna para os posicionamentos, retorna para essa região, então ela fecha o preço, aqui a gente pode vender, porque tem alvo aqui embaixo, entendeu? Temos alvo aqui embaixo para ser buscado. Então aqui, ó, ela fecha o preço, virou a consolidação de duas velas. Vemos que aqui, ó, é uma consolidação de duas velas. Ela fecha o preço. Ela fechando o preço, a gente pode entrar vendido. No caso aqui, se for ao contrário, entendeu? A gente compra, certo? Se, por exemplo, a vela for de Peraí, deixa eu desenhar aqui. Por exemplo, a vela que fechar o preço, por exemplo, for de venda. Se ela for de venda, a gente compra. Entendeu? Mesmo que ela não esteja tocando a extremidade da vela, no caso da abertura, a gente tem uma entrada aqui, ó, a consolidação de duas velas. É uma consolidação de duas velas, certo? Essa vela aqui de venda ficou dentro da de compra e ela fecha o preço. Ela fecha o preço, a gente pode
pensar em comprar, certo? Pode pensar em comprar. E assim a gente vai, como se diz, fazendo nossas análises, filtrando nossas entradas e batendo a nossa meta, entendeu? Não é 100%, certo? Não é toda hora que dá certo, mas na maioria das vezes vai dar certo, entendeu? Então isso é a consolidação, desculpa. Isso é a consolidação de duas velas, entendeu? Então é fácil e simples de se identificar. Muito simples e fácil de se identificar no gráfico, certo? Tanto com velas minúsculas, pode dar velas pequenas assim, ó. Ó. Opa. Pode ser velas pequenas. Mas é como eu disse, desde que ela não esteja arrematando ou colocando pressão, deixando pressão sobre a vela. Então aqui, ó, consolidação de duas velas pequenas. A próxima a gente entra comprado. Porque a primeira vela é de compra, a segunda é de venda. Sendo a primeira de compra, a segunda de venda, eu tenho na terceira vela uma compra. Se for o inverso, a de venda é a primeira e a segunda é de compra, nós temos uma venda na terceira vela, entendeu? Então, assim, a gente vai analisando, vai juntando as confluências e fazendo nossas entradas. Só um minuto que a porta abriu sozinha. Então, a gente vai fazendo isso, analisando conforme as nossas análises, né, conforme o nosso conhecimento, e dentro da estratégia, dentro da análise daquilo que o mercado está nos dando no momento, do cenário do gráfico, a gente vai fazendo as nossas entradas. Vou tentar trazer um exemplo aqui dentro do gráfico, beleza? Vou apagar aqui. Ó, tá vendo aqui, ó? Ó, consolidação de duas velas, ó. Ó. Olha aqui, ó. Ó. Tocou as duas extremidades. Ó. Reverteu. Nossa, muito grosso essa linha aqui. Ó. Reverteu. Isso dentro do gatilho da estratégia. Ó, isso aqui é consolidação de duas velas. Ó, essa vela de compra ficou dentro da de venda, só que aqui tem um arremate. E mesmo assim, ó, reverteu, entendeu? Aqui, ó. Ó, outra consolidação de duas velas em seguida, ó. Ó, reverteu. E agora é o contrário, né? Porque, ó, criou-se uma outra consolidação de duas velas, ó, próxima outra, e olha aqui, o que aconteceu? Desceu, e criou-se outra consolidação de duas velas, ó, desceu. Você vê como que funciona, como que é? Às vezes vai ter sequência, vai ter uma sequência e você vai conseguir fazer, entendeu? Aqui, ó, criou uma consolidação de duas velas, certo? Só que, ó, essa aqui, ó, ela não toca. Aqui, ó, ela tá bem perto, mas ela não toca na extremidade, na abertura, e arremata em cima, entendeu? Então, aqui a gente, cadê? Não tem um xizinho? Aqui a gente não utiliza ela. Aqui não. Mas aqui sim, ó. 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 Ó.
Ó, viu? Como que consegue, que a gente consegue identificar muito rápido no gráfico e ter oportunidades bem claras, entendeu? De uma, duas, três, quatro, 5 oportunidades, 6 oportunidades, tivemos apenas um loss, mas aqui, ó, essa vela aqui, ó, ela não toca. Se a gente for ver, aqui não tem jeito de dar zoom, mas, ó, vou tentar passar a linha aqui, ó. Se você olhar bem pertinho, que não dá para dar o zoom agora, ela não toca. Aqui ela remata em cima, entendeu? Quer ver, ó? Vou tirar aqui e vou tentar dar o zoom aqui, ó. Ó, vou pegar uma linha da corretora. Ó, se você ver, ó, ela não toca. Pôr na abertura certinho. Ó, ela tem um pequeno espaço, ela não toca na extremidade, no caso na abertura, e arremata em cima. Então, acaba que não dá certo. Aqui, ó, ela já trava, ó. Essa aqui ela trava na abertura, no fechamento, mesmo assim, e dá uma pressão, mas mesmo assim ela vem para baixo, entendeu? Ela vem para baixo. Aqui, ó. Ela toca nas duas aberturas, trava no pavio, essa aqui, ó, e essa compra sobe, entendeu? Ó, ficou dentro, tá dentro do pavio, entendeu? Deu um arremate e deixou uma pressão. Só que ela tá uma micro estrutura de baixa, aqui a gente teria outra venda, entendeu? Então, aqui, ó, lembra que eu falei das velinhas pequenas? Ó, aqui, ó, entendeu? A de venda, a de compra ficou dentro da de venda, deu? Venda. A de venda ficou dentro da de compra, deu compra. Você viu como que é simples? Como que é simples, ó, e eu mostrei ali no desenho, ó. Ó. 2 wins seguidos, ó. Win aqui, ó, porque, ó, venda primeira, segunda compra, na terceira a gente tem uma venda. Primeira, compra, segunda venda, terceira compra. 2 wins seguidos aqui, ó. Viu como que é simples, como que é fácil? Ó, aqui é praticamente uma consolidação de 2 velas, né? Ó, deu bom também, entendeu? Porque ela fica aqui dentro, né? Toca a extremidade, com o pavio ela trava no fechamento. Então a gente tem mais uma entrada, ó. 3 wins seguidos, só com a consolidação de 2 velas. É algo que eu venho estudando, algo que eu venho analisando, isso é meu, gente. Eu tenho estudado isso, eu tenho, como se diz, procurado aperfeiçoar esse tipo de leitura, entendeu? Eu não vi ninguém ensinar a respeito de consolidação de 2 velas, entendeu? Isso é algo meu, certo? Que eu comecei a reparar, que eu comecei a analisar. Meu nome é Wellington Thiago Pires, Trader Wellington. Por mais chegado, Thiago. Porque geralmente o Wellington é mais para formalidade e Thiago é família, amigos, mais das antigas que me chamam de Thiago, entendeu? Mas é isso aí, família. Então, a consolidação de 2 velas é simples e fácil, certo? De se identificar. Ó, tá acontecendo aqui, só que, ó, consolidação de 2 velas, só que nada é 100%. Essa aqui pode subir, mas ela remata aqui, ó. Então fica um pouco arriscado, entendeu? Fica um pouco arriscado. Mas diante do quanto win que já deu, um loss não é nada, entendeu? E uma coisa, procura manter o gerenciamento, controle emocional. E para quem está começando, mantenha a mão fixa. Por quê? Porque dentro vamos pôr assim, dos soros, você fazendo a entrada de soros, você, por exemplo, tomar um loss, você faz aqui, ó, 1 win, 2 win,
3 win, 4 win. Exemplo. Você usando a mão de soro, chega aqui, você toma um loss, fazendo, ou aqui deu 3 win, vamos pouco você pega daqui, a primeira, você vende aqui, beleza. Você entra aqui, ó, que ficou aqui dentro, né, mesmo que não toque, tá? Que é uma vela pequena, fraca, você entra, comprado dá bom aqui, beleza. Aí você viu isso aqui, esse cenário, você fala, vou vender aqui, vou fazer uma mão de soro, beleza. Aí aqui você fala assim, não, opa, peraí, tem outra oportunidade de compra, fazer outro soro, beleza. Opa, peraí, estou na minha terceira mão de soro, foi uma mão fixa e 2 de soro, vou fazer um terceiro soro, aí já bati minha meta. Você toma um nós aqui, o teu emocional vai embora e o teu capital que você já tinha construído vai embora, entendeu? O baque emocional é muito maior, porque você está numa mão de soros, pô, você começou lá com R$10, 10 foi para 18,50, aí você entra, né, com soros, 18,50 mais 15, 23, você entra com 23 para 43, certo? Você vai para 43, aí você vai 43, você toma um loss de 43 conto, já joga o teu moral lá embaixo. Ou se acerta mais uma e vai fazer mais um soro, toma, sei lá, de 80 e poucos, 70 e poucos, você, teu moral e o teu capital, porque você vai, o teu capital estava subindo e de repente, pum, caiu. O teu emocional vai junto, entendeu? E a partir daquele momento, você não consegue ter um raciocínio lógico para poder operar. Você vai perder o foco um pouco. Aí você vai acabar fazendo besteira depois em outras análises, em outras entradas, entendeu? Então, procura manter uma mão fixa até você ter um certo controle, entendeu? Tanto de gerenciamento, quanto emocional, quanto de análise, entendeu? Você ter uma análise mais apurada. Então, assim, a gente vai somando todas essas coisas e aí a consistência vai vindo aos poucos. Você vai vendo que você vai conseguir ter uma consistência, às vezes até em pouco tempo, entendeu? Ter uma consistência, às vezes até em pouco tempo. Você consegue ter uma consistência. Aí o que você faz? Aos poucos você vai aumentando a mão, entendeu? E buscando alcançar os seus objetivos, suas metas maiores. Mas tudo com início, tudo com calma, entendeu? Ó, consolidação de 2 velas, aconteceu aqui, ó, na frente de vocês, certo? Mesmo com essa pressão exagerada, reverteu, ó. Só que agora não é mais consolidação de 2 velas, porque essa vela, ela rompe, entendeu? Essa vela rompe a de venda. Só que aqui, ó, consolidação de 2 velas, na frente de vocês aqui, ó, aconteceu. Então, família, é isso. Então, se vocês manterem o controle de gerenciamento emocional e uma mão fixa de início para vocês conseguir e se mantendo e vendo o capital de vocês aumentando aos poucos, fazendo um capital de giro legal, vocês vão conseguir ter uma consistência mesmo com pouco tempo, entendeu? Mesmo com pouco tempo. Então era isso que eu queria trazer para vocês, família. Ficou um vídeo um pouco mais extenso, eu não sei quantos minutos, mas ficou algo muito completo para vocês, entendeu? Muito completo e muito bom, por assim dizer, ó. Dentro do gatilho da estratégia, eu tinha venda aqui, eu via venda aqui, consolidação de 2 velas, ó, essa aqui já está esticando, ó. Consolidação de 2 velas, ó, já está esticando. Entendeu? Você vê como que funciona isso? É como se fosse uma mágica, mas não é. Isso é análise. E essa análise foi desenvolvida e é desenvolvida por mim. Beleza, família? É isso que eu queria trazer para vocês hoje, algo simples, algo didático mesmo, fácil para poder colocar dinheiro no bolso de vocês. Beleza, família? Deixe seu like, comenta, compartilha, traz aquele amigo para poder entrar na nossa comunidade do Telegram também. Beleza, família? É isso que eu queria trazer para vocês. Falou? Vamos que 2026 é para arrebentar a boca do balão, família. Tamo junto, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo.